Olá, pessoal. Vamos começar então a nossa aula sobre aneuploidia. Na verdade, vamos falar primeiro da ploidia, ou seja, vamos falar do regular, do frequente, né, do ponto de vista da saúde, do padrão, do saudável, para depois a gente falar do que destoa do padrão, do que destoa do saudável, que são as aberrações cromossômicas. Como são síndromes bem caracterizadas, então nós vamos usar os termos que a saúde usa, né? Repetir os termos deles, mas é claro que, do ponto de vista da biologia, a gente sempre entende como variação, não como defeito ou doença, né? Mas a gente vai usar os termos que são os termos consagrados nos livros, né? Porque não existem outros alternativos. Então vamos lá, primeiro a gente vai começar com a nomenclatura do cromossomo. Por quê? Porque para você classificar as aberrações cromossômicas, você precisa saber o nome e conhecer a estrutura do cromossomo. Bom, a gente sabe que o cromossomo, nem sempre ele é cromossomo na vida dele, né? Ele é cromossomo só quando ele está aqui na metáfase da mitose. Porque quando ele está, por exemplo, na intérfase, ele não chama cromossomo, chama cromatina. Mas tem um pedaço dele que permanece condensado, aí chama cromatina falsa ou heterocromatina, que é representada aqui pelo número 2. E aí o cromatina, que é a cromatina verdadeira, que é aqui, está descondensado. Nessa fase, né, a cromatina está descondensado, facilita, permite, né, o processo de transcrição e tradução, que vai acontecer na intérfase. Aqui na fase S da intérfase acontece a duplicação, então duplica-se tanto a eucromatina quanto a heterocromatina. Quando entra na prófase, ele começa a se condensar e quando chega na metáfase, encontra o mais alto grau de condensação. Mas aqui, à medida que ele entra na mitose, a partir da prófase, a gente já troca os nomes. Em vez de heterocromatina, chama-se constrição secundária e constrição primária. A primária porque está próximo do centrômero, secundária porque está distante do centrômero. Essa constricção primária, ela é muito se referida como, o pessoal se refere a ela muito como centrômero. Raramente você escuta constricção primária. Já a constrição secundária permanece o nome dela, o pessoal usa muito constrição secundária e centrômero. E elas separam uma região chamada zona satélite, né? Do centrômero partem quem? Os braços do cromossomo, certo? E a gente vai perceber que a posição desse centrômero em relação aos braços do cromossomo vai gerar uma classificação do cromossomo em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, de acordo com a posição do centrômero, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E se você olhar aqui, que já é um cariótipo humano montado com os pares de cromossomos homólogos, porque esse par número 1 aqui é um par de homólogo, como todos os outros, 2 até o 22º, são todos pares. Por quê? Porque um você recebeu do pai e outro da mãe. Então, se você tem um gene nesse cromossomo, na mesma posição você tem o gene para o mesmo caráter, que são chamados genes alelos. Então, você tem aqui os cromossomos homólogos, que possuem genes alelos. Esse primeiro par de cromossomo homólogo, eles têm a posição do centrômero no mesmo lugar, ó, metacêntrico. O 20º também é metacêntrico. Aqui é só para mostrar essa classificação, ó, do 2 até o 12, do 16 ao 19 é submetacêntrico, do 13 ao 15, do 21 ao 22 é acrocêntrico, o Y é telocêntrico. Aqui é só para vocês prestarem atenção, entenderem que para você organizar os cromossomos, você não usa somente essa classificação aqui da posição do centrômero. Você usa também uma outra característica que é o bandeamento. Percebe, ó, uma formação de uma banda aqui na mesma posição, ó, essa condensação mais escura está na mesma posição, ó, na mesma distância do centrômero. Primeiro, né, que os dois cromossomos têm o mesmo tamanho. Segundo, que embora eles tenham o mesmo tamanho, além de ter o mesmo tamanho, eles também têm o centrômero na mesma posição. Olha, esse aqui tem um tamanho muito próximo desse, ó, mas a posição do centrômero não é na mesma, tá vendo? Então você junta esse com esse, você forma esse par, porque eles têm o mesmo tamanho, têm o mesmo centrômero e têm o mesmo padrão de bandeamento, ó. O que é padrão de bandeamento? É o padrão dessas bandas. Onde está essa banda aqui, está essa aqui nesse. Ó. Onde está essa, tem essa corresponde a essa, e assim por diante em todos eles. Aqui é só uma representação dessas bandas, né? Temos aqui um cariótipo de 46 cromossomos, 23 vieram do pai, 23 vieram da mãe. Dos 46 pares, 22 são chamados autossômicos, responsáveis por aquelas características que são iguais no homem e na mulher, fígado, baço e etc. E o X e o Y são responsáveis pelos genes que são específicos ou relacionados ou restritos ao sexo.
Aqui está uma organização dos cromossomos também em grupos. Esses 3 primeiros pares formam um grupo A, os 2 pares seguintes, 4 e 5, formam B, né? Aí você tem aqui um grupo C enorme, depois você tem aqui o grupo D, o grupo E, o grupo F e o grupo G. Né? Você vai ter que montar esse cariótipo nessa estrutura de grupos. Né? Montar os pares de cromossomo nessa estrutura de grupo na aula prática. E depois vai identificar qual é o padrão. O padrão está aqui. Aqui é um padrão de masculino, né? Com todos os cromossomos, inclusive esse aqui é o cromossomo X, ele é colocado aqui no grupo B, por causa do tamanho dele, ele está dentro desse grupo aqui, né? Perdão, grupo C, o grupo B é esse aqui, ó, A, B, esse aqui é o grupo C, desculpa. Grupo C, o X pertence ao grupo C, certo? E aqui é o cromossomo Y, que tem um grupo, você pode chamar de grupo G ou sem grupo, como você preferir. Observe que essa organização, os cromossomos estão em ordem decrescente. Então, os grupos A, B, C, D, E, F, G, são grupos que vão reduzindo, organizados pelo tamanho do cromossomos. Ó. Esses 3 têm mais ou menos o tamanho, é grupo A. Esse aqui, o grupo B. Esse aqui, o grupo C. Os grupos são organizados em função do quê? Do tamanho deles. E é em ordem decrescente. E a gente usa isso para fazer o cariótipo. A gente faz o cariótipo para quê? Para identificar as aberrações cromossômicas, que são de 2 tipos. Podem ser estruturais ou numéricas. O estrutural é quando você tem uma mutação no gene, troca um pedaço de cromossomo. É uma alteração na própria estrutura daquele cromossomo. Ou numérica. Aí a numérica é quando altera o número. E o número pode ser alterado de 2 vezes, de 2 formas diferentes. Pode alterar todo o genoma, ou seja, por um defeito, em vez de você ter um indivíduo 2N, você tem um indivíduo 3N, 4N, ou com muitos Ns, pluri-N, certo? Ou você pode ter as chamadas aneuploidias, e aqui está o tema da nossa aula, as aneuploidias, por isso está em vermelho. As aneuploidias é quando naquele genoma de 23 que você recebeu do seu pai, ou de 23 que você recebeu da sua mãe, você recebeu já, né? Que você recebeu do seu pai ou recebeu da sua mãe, nesse genoma há um erro. Por ter um cromossomo a mais, a gente chama de trissomia, ou a falta de um, a gente chama de monossomia. Aí você vai classificar as aneuploidias em trissomia e monossomia, identificar cada uma delas, que é o que a gente vai ver agora. Ó. Por exemplo, quando você tem uma trissomia no cromossomo 13, a gente tem a chamada síndrome de Patau. Ou seja, tanto no homem quanto na mulher, ó, 47XY, 47XX, você tem no par de cromossomos número 13 uma trissomia. Como assim, professor? Olha, não tem os pares, ó, o par 1, 2, 3, até o 22º e o par sexual. Então, no caso aqui, XY é um homem. Mas veja que todos têm pares, exceto o 13. O 13, em vez de ter um par, ele tem 3 cromossomos. E todos os 3 com o mesmo padrão de bandeamento. Todos os 3 formando pares, entendeu? Esse forma par com esse com esse e vice-versa. Todos formam par com todos. Então, em vez de você ter um par de homólogo, você tem um cromossomo a mais, uma trissomia. A trissomia do 13 caracteriza a síndrome de Patau. A mesma coisa vai acontecer com Edwards, só que Edwards vai ser no 18, ó, aqui no 18, tá vendo? Ó, o padrão de bandeamento deles, ó, tá vendo? E o Down, que é o mais conhecido, é no 21, ó, tá vendo aqui o 21, cromossomo 21, ó, você tem 3 deles, tá vendo? E você tem também nos cromossomos sexuais, né, o Tanner, né, ou, perdão, a Tanner, por quê? Porque só tem o cromossomo X, porque é uma monossomia, ou seja, faltou um cromossomo. Qual faltou? Faltou o cromossomo Y. Por isso que você chama síndrome de Tanner. Eu falei a Tanner porque todas as pessoas que têm a síndrome de Tanner são do sexo feminino, porque possuem apenas o cromossomo X, não tem os genes do sexo masculino, porque não tem o cromossomo Y. Então é uma síndrome que afeta as mulheres. E você tem, aqui, ó, tá vendo? Só tem o X, tá faltando o Y. Né? E por ser uma monossomia é 45, então aqui é fácil, né? 45, monossomia Tanner, não tem outra monossomia, né? A gente vai estudar só o Tanner. E Klinefelter é um homem que tem um X a mais, mas é homem, embora tenha 2X, por ter o Y é considerado homem. É uma anomalia no cromossomo X, ou seja, é uma trissomia que apresenta no par sexual, uma trissomia do par sexual. Enquanto que Tanner é uma monossomia no par sexual, Klinefelter é uma trissomia no par sexual.
certo? E você ainda tem outras, como por exemplo a síndrome de Jacobs, que é o contrário dessa, é uma trissomia também, só que em vez de ser 2x e um y, é 2y e um x, né? Chama Jacobs, ou síndrome do supermacho, né? Aqui está mostrando, ó, os 2x e o y, tá vendo? Em vez de ser só x e y, tem um x a mais. Então, 47xy é Klinefelter. Se fosse 47xyy, seria Jacobs, que também é uma trissomia no par sexual. E é isso aí, pessoal.